nosso Evangelho, sexta-feira. Então vamos nos concentrando aqui mais uma vez para abraçarmos a luz, fazemos a nossa sintonia com a coisa boa, com o nosso anjo da guarda, com nossos mentores, guias e protetores, com Jesus e com Deus. Então, vamos dando início com a leitura do livro Jesus no Lar. Chico Xavier pelo Espírito Néio Lúcio, lição 24, os sinais da renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo: e quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio da raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando nas trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa aí, lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Ponto final. Meus amigos, seria uma mensagem como essa, né? E a gente se situa, coloca os nossos pezinhos, nossos pés no chão e percebemos que ainda está muito distante tudo isso. Imagina quando o puro do coração, quando o puro seria aquele que sai da sua pureza, penetra lá as zonas onde estão os irmãos caídos. Vamos na Cracolândia, por exemplo, né, onde há imundície, onde ali pessoas caídas que há muito tempo não tomam banho,
Não estou nem mais aí para isso. Vai lá estender sua mão sem se contaminar, cara. É isso que é ser puro. Quando o arado substituir os carros suntuosos, né? Quando ao invés de carregarmos espadas, como querem aí hoje em dia, carregarmos livros edificantes, aí sim, estamos caminhando para esse reino de Deus, reino divino. Mas ainda estamos muito longe disso, não? Então agora fazemos a nossa transformação interior, porque a mensagem nos falou sobre isso, né? Essa transformação interior que deve ser operada. Combatemos as ignorâncias e as sombras que há dentro de nós mesmos, né? Que jazem dentro de nós por conta de séculos e séculos de más escolhas. Então a gente agradece essa mensagem, possamos tê-la gravada no nosso coração e nossa mente, que ela possa nos inspirar nas horas oportunas. E assim a gente agradece demais e vamos em frente, cumprimentando novamente o nosso querido anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus. Bom dia, Pai Criador, Deus, bom dia, e com a prece nos unimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. A leitura do nosso Evangelho, terminando o Evangelho, né? Vamos lá, prece pelos obsedados. Vamos falar um pouco de obsessão, né? Ele deixou por último essa pelos obsedados. Vamos descobrir a razão, porque na organização do livro, a prece pelos obsedados ficou por última leitura do livro do Evangelho. Então, vamos lá. Vamos por partes que o capítulo, porque essa parte é comprida. Pelos obsedados. Prefácio 81, né? A obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica ou de escrever, revela-se pela obstinação de um espírito em se manifestar exclusivamente, sem permitir que outros o façam. Os maus espíritos pululam ao redor da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças e como todas as atribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação, e aceita nessa condição. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física, a uma causa moral é necessário opor uma força moral. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para o livrar do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a sua vontade própria e o seu livre-arbítrio. Então é isso, né? A obsessão é quase sempre uma ação vingativa de um espírito e na maioria das vezes tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. Aí ele indica aqui os capítulos bem-aventurados, capítulo 10, capítulo 12, tá? A gente continua. Muito bem explicado por Allan Kardec, pelos espíritos, né? O que é obsessão.
Então, essa ligação que nós temos, né? No caso do Espiritismo, da obsessão espiritual, essa ligação que nós temos com alguém que tem uma fixação em nós, seja para nos prejudicar, seja porque nos ama e não quer se separar, enfim, é aquela coisa que a ideia fixa, né? E aí você tem vários tipos aí, como ele falou, desde as mais leves, que vão atuar na nossa moral, na nossa mente, até aquelas onde leva a subjugação. Subjugação, né? Possessão, o termo que a gente usa, possessão. Então a gente tem que trabalhar o nosso interior. Ele dá a dica essa. Assim como se combate uma doença do corpo com fortalecimento do corpo, a obsessão se fortalece a alma. Como? Com elevação moral, boas leituras do Evangelho, né? Oração, a prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, enfim, essas práticas que elevam-nos, né? Nos trazem força espiritual. Então é isso, gente. O Evangelho de hoje veio nos trazer isso. Veio nos trazer o roteiro de um mundo melhor, do mundo ligado realmente às leis de Deus, a mensagem de Jesus no lar, e vem nos falar de um dos flagelos da humanidade, né? Nós temos aí essas doenças, nós temos a fome, nós temos a ignorância, nós temos a obsessão, né? A ganância também é um flagelo da humanidade. Enfim, nós temos vários flagelos e a obsessão se encontra entre eles aí, porque atinge são milhões de pessoas, milhões de pessoas sendo obsedadas, sofrendo com isso, e muitas nem sabem como lidar com isso. Muitas vão ter que esperar até aprender a lidar com isso, ou alguém aparecer para lhes ajudar. Então, no nosso caso, foi dada a dica aí, amanhã ou na segunda-feira a gente vai continuar lendo, aprendendo sobre como fazer. Vai vir a prece, né? Para aquele que nos estão nos obsediando. Enfim, vamos ter aí um esclarecimento sobre a obsessão. O que os Espíritos têm a nos dizer sobre isso. Então vamos agradecer as mensagens e vamos encerrar nosso Evangelho vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal. Paz na terra, minha gente, paz na terra. Todos nós, nosso Brasil querido, amado, nossa terra, muita gente boa. Estamos aí, né, vivendo um momento de turbulência, de desunião. Vamos vibrar para que a gente possa se unir, se fortalecer, né? Se fortalecer neste momento. E lembremos da mensagem: quando tivermos livros na mão em vez de espada, estaremos mais perto de Deus. Para dar um recado aí para quem, né, acredita que revólver na cinta é a solução para nós. Já foi esse tempo, né? Foi assim no passado. E aí nós avançamos, evoluímos e fomos descobrindo que não havia como continuar naquele estado de barbárie. Bom, vamos lá. Vibrando para que as mentes se iluminem, né? Que o amor, as pessoas possam acreditar no amor, mais no amor do que na violência. Não é? E vibramos por todos os lares da terra, pelo nosso lar, por todos que estão enfermos, nos hospitais, nas ruas, vivem presos, encarcerados, né? Vibramos muito amor, luz e força por todos. Pelo nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, todos que nos cercam, aqueles que nos são mais difíceis, e deixemos uma grande vibração de amor e luz aberta para que a espiritualidade possa levá-la a me achar melhor. Que assim seja, graças a Deus.